Oi pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês o projetinho que eu quero começar a partir de 2023 aqui no canal. No caso é o projeto Um País, Um Livro. E aqui para o caso da dinâmica aqui do canal, eu vou escolher 12 países, 12 livros para fazer ano a ano. Eu espero, claro, conseguir manter esse projetinho. É uma ideia que muito por conta de querer conhecer novos estilos literários. Obviamente, eu vou pegar algumas obras consagradas dos países que eu escolher, outras vezes eu vou pegar algumas obras que dificilmente estariam dentro do meu radar se eu não fosse fazer algumas buscas tão específicas por literatura de determinado país. Então, eu acho que eu consegui fazer uma escolha bastante eclética e diferenciada aqui. Claro que, como eu falei lá alguns vídeos atrás sobre esse projeto aqui, eu ia buscar ir mais para o caminho do que eu costumo ler, mas obviamente eu vou colocar outros gêneros além de fantasia e ficção científica, então vocês vão ver aqui algumas coisas bem variadas. Antes de eu apresentar esses 12 livros desse primeiro ano do projeto para vocês, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixa um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. E eu lembro também vocês de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que sai sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá, vamos conferir porque de verdade essa seleção tá bem legal e eu estou muito animado por cada um desses livros aqui. O primeiro país é Japão e o livro japonês de um autor japonês que eu escolhi para representar o Japão nesse projeto aqui vai ser Um Q84 do Haruki Murakami. Ele é um dos grandes clássicos modernos da literatura japonesa. Então eu acho que talvez tenha sido o livro que saltou primeiro assim na minha mente. É um livro que eu já tenho há algum tempo no meu Kindle. Nós temos um caso em que tem um assassinato encomendado de um lado e de outro lado nós temos um escritor que recebe a encomenda de reescrever um romance escrito por uma menina de 17 anos. E aí nós vamos ver como que essas duas histórias vão se desenrolar, que tipo de intriga. E aí eu não sei, eu procurei saber o menos possível sobre esse livro, então é o que eu consigo falar da sinopse dele para vocês. Então é isso, Japão 1Q84 do Haruki Murakami. O segundo país escolhido foi a Turquia. O livro escolhido foi Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk. E esse é um livro mais voltado para o suspense. Nós temos o caso aqui em que o sultão ele encomenda a escrita de um livro que exalte o Império Otomano. O livro ele se passa na Turquia, sim. E só que esse sultão ele tem um objetivo secreto por trás dessa encomenda de livro. E aí por conta disso corre um assassinato de uma pessoa que estava diretamente envolvida na produção desse livro. Se eu não me engano era de uma ilustradora que fazia as ilustrações desse livro. Então nós vamos ver como é que vai se desenrolar esse mistério tanto do assassinato como quais são as intenções secretas do sultão por trás dessa encomenda de livro. A história ela se passa no final do século XVI. Então estou curioso por esse livro com certeza. O terceiro país escolhido é a Austrália e o livro é Advogado do Diabo, do Morris West. Esse é outro dos grandes clássicos da literatura australiana. Nós temos o caso aqui em que um homem ele é cultuado basicamente como um santo em uma cidadezinha do sul da Austrália. Esse culto a esse homem acaba chamando a atenção do Vaticano, e o Vaticano ele tem o objetivo de basicamente iniciar uma investigação para iniciar o processo de canonização desse homem. Só que eles, para ter certeza de que não tem nada de errado com a vida desse homem, eles decidem mandar um outro homem para investigar a vida desse cara, desse homem cultuado nessa cidadezinha, para ver se não tem nada que possa impedir a canonização desse homem. Mais um livro de suspense, dessa vez vindo da Suíça, e o livro é O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker. Essa é a minha edição aqui, a edição do Intrínsecos. E aqui nós temos mais um caso de suspense. Um assassinato ocorre num quarto de hotel e esse assassinato nunca foi resolvido, nunca chegou a alguma solução. E até que anos depois um escritor vai para esse quarto e por conta de certas circunstâncias ele vai acabar investigando esse assassinato. Então não tem muito o que falar, para falar a verdade, desse no geral de livro de suspense em relação à premissa, porque eu acho que a graça com certeza é você ir atrás e tentar descobrir a solução desse mistério. Então fica aqui a menção para o Enigma do Quarto 622. Eu acho que tem bastante livro de suspense, eu acho, eu não tenho certeza. Estou vendo minha colinha aqui do lado. Eu não sei se esse é o último livro de suspense, mas enfim, tem bastante suspense, né, nessa lista. País 5
Armênia, e esse livro é um livro que ainda vai ser publicado aqui no Brasil, mas já foi anunciado pela editora Morro Branco. Quando eu vi o anúncio da editora Morro Branco, eu já pensei, vou colocar ele na minha listinha aqui do projeto de Um País, um Livro. E o livro é The Grey House, da Marian Petrosian, e esse é o livro de realismo mágico, já vai um pouquinho mais ali para a fantasia. Aqui nós temos um grupo de crianças e adolescentes que moram dentro de um internato, só que esse internato ele é um internato para pessoas que têm diversos tipos de deficiências. Então, esses jovens e adolescentes têm algumas deficiências variadas. E aí tem o caso em que elas têm que acabar convivendo em sociedade e o que é que essas crianças fazem para sobreviver umas com as outras. E esse livro, pelo que eu li, ele tem um pouquinho desse esse quê de O Senhor das Moscas. Eu acho que O Senhor das Moscas provavelmente é um livro bem mais pesado nesse sentido do que parece ser The Grey House, mas eu não boto a minha mão no fogo porque eu acho que ainda assim pode sair algumas coisas relativamente pesadas disso, apesar de ser um livro de realismo mágico. E ele vai ficar aqui no meu radar para quando a editora Morro Branco lançar, entrar logo na minha lista de leituras. E o país 6 é a Inglaterra e eu escolhi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. É um dos grandes hypes do último ano e desse ano aqui no TikTok, no YouTube. E, enfim, a galera leu e ama muito esse livro. E acabei unindo o útil ao agradável ao trazer a Biblioteca da Meia-Noite para essa lista aqui, para um livro de literatura inglesa. E esse é um desses casos em que eu pego alguns livros mais famosos para colocar aqui nessa lista. E provavelmente vocês conhecem mais ou menos a trama. Tem uma mulher que ela tá meio que desenganada da vida, ela vive com pouca expectativa do que pode acontecer de diferente e de bom na vida dela, até que ela conhece essa biblioteca da meia-noite e passa, de uma forma bastante curiosa, envolvendo viagens no tempo, a viver várias vidas diferentes. E ela vai ter esse questionamento de se essas vidas diferentes que ela está vivendo são realmente melhores que a vida que ela leva no mundo real. Não sei, né? Não sei bem como é que funciona a Biblioteca da Meia-Noite. Vou continuar não sabendo tão bem como funciona a Biblioteca da Meia-Noite, até que eu possa ler esse livro aqui. Mas essa foi a primeira vez que eu li a sinopse de fato desse livro e me chamou sim a atenção. Ele tem um pouquinho de ficção científica, principalmente, mas eu acho que ele também pode ter um pezinho ali no realismo mágico, então eu estou curioso para ver o que é que esse livro pode me entregar. País 7, Ucrânia, eu escolhi Vita Nostra, da Marina Diatchenko. Ele aqui é publicado pela editora Morro Branco e esse é um dos livros que eu mais quero ler dessa lista, com toda certeza. Eu ensaiei algumas vezes eu pegar esse livro para ler, comprar e pegar para ler esse ano mesmo, mas eu não fiz isso. E Vita Nostra finalmente vai entrar nessa minha lista aqui. E ele tem um conceito bastante interessante, porque nós temos um caso aqui, uma menina, uma jovem, não tenho certeza, ela está passando férias de verão com a família em um certo lugar, até que ela conhece uma figura misteriosa, e essa figura misteriosa acaba passando algumas tarefas para ela e meio que coagindo ela também a se inscrever em um instituto de tecnologias misteriosas, uma coisa assim. Só que tem um porém. Ela tem, claro, essa questão de ser coagida a fazer isso, mas ela é coagida por um motivo bastante específico. Se ela não cumprir as missões, se ela cometer alguma transgressão ao longo de todo esse processo, haverá punições. Pode ser tanto para ela, como pode ser para a família dela. Como isso vai acontecer, ninguém sabe. Existem alguns casos interessantes nesse instituto ao qual ela vai estudar, por exemplo, ela acabar esquecendo imediatamente basicamente tudo que ela está tentando aprender. E pelo que eu li, no caso de Vita Nostra, que esse é um livro, ele é um livro de fantasia, parece ser um pouquinho de fantasia urbana, um pouquinho ali no Dark Academia, mas também ele tem uma questão que é chamado de fantasia metafísica. Parece ser um negócio bastante maluco de você ler, e eu gosto muito. Vocês sabem como eu gosto de livros que tem um pouquinho dessas coisas malucas e que pode acabar não deixando a gente entender tudo e todas as mensagens que esse livro entrega. Então eu estou muito de verdade curioso para ler Vita Nostra e vem aí, gente. Livro 8 vem da Alemanha e é Os Tapeceiros de Cabelo, do Andreas Erkbach. Eu acho que é assim que fala o nome desse livro aqui. E esse é mais um livro de ficção científica, mas se você vê a sinopse, você pensa que pode ser uma ficção histórica, você pensa que pode ser até uma fantasia, mas na verdade é uma ficção científica space opera. Mais curioso ainda, porque na sinopse nem entrega tanto como é a space opera desse livro. Mas enfim, do que se trata Os Tapeceiros de Cabelo? Nós temos aqui uma arte milenar, passada de geração em geração,
em que os homens eles criam tapetes de fios de cabelo, que saem geralmente de suas esposas, de suas filhas, enfim. E esses tapetes de cabelo, eles são entregues para a corte do imperador. Só que acontece que começa a correr o boato de que o imperador acabou caindo. E aí nós vamos ver como é que essa sociedade vai lidar com isso. É uma história um pouquinho... Ela tem essa coisa de ficção científica, space opera, que eu estou muito, muito, muito curioso para entender como é que esses elementos se encaixam dentro dessa sinopse inicial do livro. Mas parece ser uma história muito também sobre tradições históricas, claro, dentro dessa sociedade. E parece ser um grande livro de verdade. Livro 9. Vamos um pouquinho aqui para a literatura russa, que eu acho que tinha que ter aqui também. E aqui nós temos O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse livro aqui eu comecei há algum tempo, há bastante tempo já, e eu não concluí essa leitura e eu quero concluir dessa vez. E é uma história que eu estava gostando muito, ele tem uma premissa divertida. Eu não sei que, para a galera que conhece clássicos russos e clássicos da literatura mundial, sabe o que é um livro que pega um pouquinho de elementos de Fausto, um romance fáustico, não sei se é assim que se fala, é um livro que pega basicamente o Satanás, Lúcifer, como quiser chamar, e coloca ele dentro de um contexto, dentro de uma narrativa. E aqui, no caso de O Mestre e Margarida, nós temos o Satã fazendo peripécias na Moscou, acompanhado de um grupo de criaturas, de elementos pouquinho curiosos, como, por exemplo, um gato falante. E Satã e seu grupo vai cruzar o caminho do Mestre da Margarida. O mestre, ele é um autor mal compreendido e que não consegue, basicamente, seguir à frente com sua carreira como escritor. E a Margarida, ela é uma das grandes escritoras da época e ela está atrás do seu amor desaparecido. Que, de fato, é um livro que tem esse humor um pouco mais ácido e de crítica. Ele é um livro que também tem bastante crítica ao regime da União Soviética na época. Então, enfim, é isso sobre O Mestre Margarida, é um livro que eu estou bastante curioso para ler. E agora vamos lá para os três últimos livros representando a América Latina, e eu vou começar aqui com o México, e nesse livro aqui eu escolhi Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse é um livro que também vai muito para o realismo mágico. Nós temos o caso aqui em que um jovem, um homem, ele faz uma promessa à mãe dele que já estava basicamente no leito de morte, que era encontrar o pai dele. E o pai dele, que eu acho que é o Pedro Páramo do título, ele é um lendário assassino. E aí esse homem, ele vai atrás do pai e nessa jornada ele vai encontrar diversas figuras diferentes, diversas pessoas diferentes que vão contar para ele o que é essa fama lendária de assassino do pai dele. Quando eu fui atrás desses livros, Pedro Páramo foi o livro que chamou a minha atenção e é por isso que ele está aqui nessa lista e eu estou curioso, porque a premissa dele é uma premissa excelente e tem grande potencial de ser uma grande leitura. Os outros livros também ele vai muito por esse caminho. No caso, O Próximo País, o 11º, eu escolhi a Colômbia. E, gente, vocês sabem que grande autor colombiano, o maior autor colombiano e provavelmente um dos grandes autores da América Latina de todos os tempos? Pensaram em Gabriel Garcia Marques? Então, se você não pensou nele, você errou. Brincadeiras à parte, gente. Eu escolhi sim 100 Anos de Solidão, que é mais um livro que tem ali, ele é um clássico também da América Latina, um clássico colombiano e mundial, e ele tem essa questão que eu descobri gostar sobre ler sobre diferentes gerações de uma família, acompanhar gerações de uma família e as coisas que vão acontecendo. E é basicamente a premissa de 100 Anos de Solidão. E sei que é um livro que ele também bota um pezinho ali no realismo mágico, e algo que eu fiquei, e algo que eu descobri em relação a isso, ao realismo mágico na literatura latino-americana, é que Pedro Páramo, o livro anterior, ele tem grande influência nessa forma dos autores latinos escreverem suas histórias, narrar suas histórias. O realismo mágico que o Pedro Páramo instituiu ali como um grande elemento, um forte elemento da literatura latino-americana, influenciou vários autores. Eu não parei para pesquisar exatamente se o Juan Rulfo veio antes do Gabriel Garcia Marques, exatamente, mas eu sei que tem isso. E é de um estilo de narrativa que eu aprendi a gostar. E eu quero, sim, e eu vou para 100 Anos de Solidão com bastante expectativa, porque ele é, de fato, um dos grandes clássicos da literatura latino-americana. E por último, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, autora nacional. Não poderia, no primeiro ano desse projeto, deixar de colocar uma autora nacional.
o primeiro livro da Clarice Lispector. E foi um livro que foi um estrondo para a época, pelo que eu vi. Porque a Clarice Lispector, o que falar, gente? Eu acho que é a maior autora mulher do nosso país. Eu acho que talvez a gente pode colocar ela ao lado de Machado de Assis como os dois grandes autores de todos os tempos no nosso país. Então, eu acho que eu deveria finalmente começar a conhecer mais a Clarice Lispector, já que esse ano eu conheci Machado de Assis, ano que vem eu quero conhecer Clarice, e eu vi muita semelhança nesse livro aqui com a história do livro da Jari de Arraes, que é Corpo Desfeito, e eu acho que isso foi o suficiente para me chamar a atenção. Porque aqui, no caso de Perto do Coração Selvagem, nós temos a história em que uma personagem ela perde a mãe também muito cedo, mas eu acho que não tão cedo quanto a Amanda de Corpo Desfeito, mas perde sim a mãe muito cedo, passa meio, não exatamente de mão em mão, de família, de casa em casa, de família em família, mas ela tem isso dela não exatamente se encaixar tão bem assim com a família dela. E é a história em que uma personagem, através do seu fluxo de consciência, vai narrar a história da sua vida, desde a sua infância até a fase adulta, os amores e vários elementos que podem acontecer na vida de uma mulher. E pelo que eu vi, é uma história bastante introspectiva, muito dentro da mente dessa personagem. Tem essa questão novamente de ser uma história que se aproxima muito de Corpo Desfeito. E vocês sabem no quanto eu gostei de Corpo Desfeito e ter descoberto que Perto do Coração Selvagem é semelhante a esse livro, que é um dos meus favoritos desse ano, me animou muito. Então, é isso, gente. Essa é a minha lista, eu espero que vocês tenham gostado delas. Se você ler algum desses livros aqui, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês, obviamente. Mas como eu falei lá no iníciozinho do vídeo, essa é uma seleção que eu gostei muito de como ela ficou eclética, como ela ficou diferente, sem fugir tanto do que eu costumo ler, mas indo para caminhos que eu dificilmente, de fato, leria. Obviamente tem alguns livros como Biblioteca da Meia-Noite e alguns outros que seriam livros que eventualmente chegariam na minha estante de qualquer maneira. Mas eu quis esse projeto aqui justamente para colocar outros livros que dificilmente entrariam na minha estante de uma forma ou outra. E eu estou de verdade muito feliz com essa seleção e eu espero ter nesses 12 livros algumas experiências incríveis, porque eu acho sim que vão ser experiências incríveis. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixa comentário, joinha, compartilha esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas. E por hoje é só, pessoal. Que esse projeto seja muito legal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.